E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, meus queridos alunos. Chegou a aula feliz, o nosso dia da aula de ciências. E hoje nós iremos ter uma aula de revisão. Professor, esqueceu de se apresentar. Meu nome é Bruna Macedo, sou professora de ciências. Estou acompanhando vocês aqui no canal. E vamos iniciar mais uma aula aqui, tá certo? Vamos começar pela parte da correção da atividade da aula anterior. Na aula anterior nós vimos os assuntos sobre vacina, né? A importância da vacinação. Então, vamos lá corrigir a atividade. Eu trouxe duas alternativas, duas atividades aí, duas questões para a gente trabalhar hoje. Nessa primeira, eu trago essa imagem da vacinação e eu pergunto assim: as campanhas de vacinação, elas são muito importantes para a prevenção da prevenção e imunização da população e a erradicação de doenças infecto-contagiosas. Eita, que eu já estou enrolada. Para que a vacina funcione corretamente, é necessário que essa vacina seja produzida no mesmo dia que será aplicada? Não, né? A vacina ela tem um prazo para ela ser elaborada e esse prazo é levado para a gente também tomar a vacina. Alternativa B, seja de amplo espectro. E o que é isso? Que a mesma vacina ela possa ser utilizada para diversos tipos de doença? Não, né? Então, cada vacina ela é direcionada para um tipo de doença. Nós temos as tríplices, né, que são as vacinas tríplices, e esse tipo de vacinação, nela contém um estímulo específico para cada tipo de doença, quando nós tomamos esse tipo de vacinação chamada tríplice. E a alternativa C diz assim: em sua produção, o micro-organismo causador da doença, que se pretende imunizar, ele esteja morto ou enfraquecido. Alternativa correta, né? Na confecção das vacinas, se enfraquece o antígeno, de forma que ele não seja capaz de provocar sintomas da doença no nosso corpo. Então, nosso corpo, os anticorpos do nosso corpo vai trabalhar para que aquele vírus ele seja conhecido, detectado, outra vez que ele venha na sua forma forte, né? E não enfraquecida ou morta, como é no tipo das vacinas. Então, a segunda questão. Quando uma pessoa ela espirra, nós costumamos dizer o que, minha gente? Saúde, né? Esta afirmação, esse desejo de saúde, para que as pessoas elas estejam com aquela doença, ela melhore, né? Nós desejamos saúde a elas. Então, do ponto de vista científico, o método que pode ser utilizado para garantir que uma pessoa ela não contraia determinado tipo de doença é qual tipo? A vacina, né? O tipo de garantir a pessoa que ela não pega a doença é através da vacina. Nós temos aí antibiótico e anti-inflamatório. Os antibióticos, eles são utilizados para destruir uma infecção causada por uma bactéria, certo, minha gente? Já o anti-inflamatório, eles são utilizados para minimizar a resposta imunológica nos locais que está infeccionado pela bactéria. Então, ele atua como um método curativo. Então, a resposta correta logo vai ser a letra A, que é a vacina, que tem por objetivo agir de forma preventiva, portanto, evitando que as pessoas contraiam doenças. Então, vamos lá olhar aí o gabarito das questões anteriores, né, da aula anterior, são 5 questões. E vamos agora para a nossa aula de revisão.
certo? Preste atenção, calma, concentração, que logo, logo vocês vão realizar a prova. Então, preste atenção em tudo que eu vou falar, tá bom? Vejam, os assuntos que eu escolhi para a gente trabalhar na nossa avaliação dessa quarta unidade foram energias e suas utilizações, problemas socioambientais e uso de máquinas e combustíveis. Então, vamos começar pela parte de energias e suas utilizações, onde nós iremos ver o funcionamento de uma máquina térmica e o princípio da conservação de energia. Lembram lá das máquinas térmicas? As máquinas térmicas, elas são dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica. Então, máquinas térmicas, elas têm a função de converter calor em trabalho, certo? E elas funcionam em ciclos, né? Utilizam fontes de energias diferentes, uma fonte quente e uma fonte fria. E esse calor, ela vai fluir do reservatório de temperatura mais elevada, da parte quente, para o reservatório de temperatura mais baixa, que é a parte fria, né? Com isso, eu vou transformar parte daquele calor que sai da máquina, da fonte quente, em energia mecânica. Então, vejam aí o processo de transformação de energia, né? A energia não vai se perder, ela apenas vai se converter. Então, a primeira lei da termodinâmica, gravem ela, tá, minha gente? A primeira lei da termodinâmica, ela vem me trazer a conservação da energia, o princípio da conservação da energia. E o que ela nos diz? Em um sistema gasoso, não é possível que a energia seja criada ou destruída. Esta é apenas armazenada ou transferida para o meio, certo? Então, na segunda lei da termodinâmica, ela vem dizer que não há processos em que o calor é convertido integralmente em trabalho. Por exemplo, eu tenho lá aquela máquina térmica. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vejam aquela imagem lá em cima. Aquele trabalho, aquele calor convertido ali, que sai daquela caldeira, ele não vai ser trabalhado totalmente, consumido totalmente em forma de trabalho, para movimentar aquela roda, tá certo? É nesse sentido que eu trago a segunda lei da termodinâmica. Parte desse calor também é perdido para o sistema. Então, a conservação da energia mecânica, ela nos afirma que toda energia relacionada ao movimento, né, ela é mantida constante quando não atuam sobre ela forças tipo atrito, aquilo que vai impedir que aquilo rode, certo? Então, quando dizemos que a energia mecânica ela é conservada, isso significa que a soma da energia cinética com a energia potencial é igual em todos os instantes de qualquer posição. E o que é energia cinética? Vamos lembrar? Energia cinética é aquela energia contida em um corpo, né, que apresente uma quantidade de movimento não nula, ou seja, que ele não esteja parado. E isso desde que o corpo tenha massa e velocidade, ele poderá ter uma determinada quantidade de energia cinética, ou seja, um movimento. E a energia potencial? Sempre que um móvel ele possui uma determinada posição em relação a um ponto de referência, por exemplo, vamos dizer, eu tenho um móvel aqui em cima, vocês estão vendo? E eu tenho um ponto de referência que é a minha mão aqui embaixo. Então, essa posição, esse ponto de referência, esse móvel que está aqui, por exemplo, esse controle, ele terá uma energia armazenada, exigindo um potencial de entrar em movimento. Então, o potencial de um corpo entrar em movimento com uma determinada posição referente a alguma coisa, nós dizemos que ele possui uma energia potencial. E a soma da energia potencial mais a energia cinética, que é a energia do movimento, nos dá a energia mecânica, que em todo ponto aí nesse skatista descendo a rampa, ela está sendo conservada. Quando eu tenho maior energia potencial, vou ter menor energia cinética, mas a soma das duas vai ser de mesmo valor que a energia mecânica, certo? Vamos agora adentrar no segundo assunto de hoje, né? O segundo assunto da nossa prova, que é sobre problemas socioambientais e uso de máquinas e combustíveis. Então, nós vamos ver tipos de combustíveis fósseis e biomassa. Então, os tipos de combustíveis fósseis são petróleo, gás mineral, gás natural, carvão mineral, tá certo? Então, combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural.
Petróleo. O que é o petróleo, minha gente? Ela é uma mistura de moléculas de carbono e hidrogênio que tem a origem na decomposição da matéria orgânica. Então, ao longo de milhões de anos, esses materiais ficaram lá embaixo, acumulados, e foram soterrados, e ali, milhões e milhões de anos, deu origem ao quê? Ao petróleo, ao que hoje nós chamamos de petróleo, essa substância, certo? Então, esse material, ele é encontrado em bacias sedimentares. Então, se eu perguntar a vocês, onde o petróleo é encontrado, minha gente? Em bacias sedimentares, que são formadas por camadas ou lençóis porosos de areia, arenitos ou calcários, certo? Então, a principal utilização do petróleo é na sua conversão em gasolina e óleo diesel, que nós utilizamos para quê? Para alimentar o veículo e o veículo andar. Então, o segundo tipo de combustível fóssil é o carvão mineral. O carvão mineral, ele passou a ter grande importância econômica a partir lá da primeira Revolução Industrial. Então, preste atenção. Quando foi que o carvão mineral começou a ter grande importância? Na primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, não é? E ele era utilizado para fazer o quê? Nas máquinas a vapor, lá no século XVIII. Então, nós vamos ver agora o gás natural. O gás natural, ele é constituído principalmente por metano, certo? E ele é incolor e inodoro, ou seja, ele nem tem cor, nem tem cheiro, certo, minha gente? Preste atenção. O gás natural, ele vai ser odorizado por mercaptanas. E o que é isso? É uma substância, né? Um odorizador que é colocado no gás para que a gente sinta o cheiro, igual o gás de cozinha que nós temos em casa. Agora nós vamos ver a biomassa. E o que é a biomassa, minha gente? A biomassa, ela é um material constituído principalmente de substâncias de origem o quê? Orgânicas, né? Ou seja, o que são substâncias de origem orgânica? Restos de animais, de vegetais, né? E esse tipo de energia, ela vai ser obtida através da combustão. O que é isso? Da queima da lenha, que é uma substância orgânica, não é isso? Do bagaço da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que é utilizada para confeccionar o açúcar, não joga aquele bagaço ele pode ser utilizado como combustível, certo? Que é biomassa. Então, vai pegar aquele bagaço para gerar a biomassa. Resíduos florestais, então restos de árvores que morreram por algum acidente, resíduos agrícolas, casca de arroz também, excrementos de animais, o cocôzinho lá da vaca, ele vai servir como biomassa, como material para gerar energia, entre outras matérias. Então, ela é uma fonte renovável de energia, por isso que é muito importante nós utilizarmos a biomassa, pois a sua decomposição ela vai liberar CO2 durante aquele ciclo de transformação, né? Então, através do ciclo, né, de transformação, através da fotossíntese, também se libera CO2. Então, neste sentido, a utilização da biomassa, desde que controlada, lembrando, desde que controlada, certo, minha gente, não vai agredir tanto o meio ambiente quanto um combustível fóssil, por exemplo, quanto um petróleo, um carvão mineral, tá certo? Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Façam uma boa avaliação. Um beijo enorme no coração de vocês. Foi um prazer estar com vocês durante esse ano letivo. Beijão e até a próxima!